pela atenção, pela participação, né? O convite também foi feito aí pela Maíssa, de estar aqui presente com vocês. Então, eu sou o Fernando Kubitsa, eu sou engenheiro agrônomo e tenho especialidades, né? Um mestrado na área de nutrição animal, trabalhando sempre com a parte de nutrição de organismos aquáticos, o doutorado na área de produção e aquicultura pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, e um pós-doutorado também pela Universidade de Auburn, né, tanto doutorado como pós-doutorado na área de produção e nutrição na aquicultura. Eu já estou há algum tempo trabalhando no Brasil, tá? Eu, desde de pequeno, sempre gostei do peixe, comecei com aquário, então aí estão as minhas origens. Quando eu entrei na agronomia, na época, 84, acho que muitos aí não tinham nem nascido, não tinha nada de piscicultura, mas tinha uma disciplina no curso de agronomia que era piscicultura, uma disciplina optativa. Também tão pouco não tinha nem o professor. Mas eu gostava tanto da área, vi que tinha disciplina, fiquei ligado ali até que o departamento contratou um professor novo, foi o professor José Eurico, que foi professor da Exalc, e substituiu o antigo professor que havia se aposentado, e foi junto com o professor José Eurico ali, fazendo estágio, e ele me encaminhando para outros lugares, que eu consegui ver alguma coisa de piscicultura. Hoje vocês têm, né, aí do lado de vocês, em Palotina, no oeste do Paraná, possibilidade de fazer grandes estágios em grandes empresas, né, em fazendas de produção de peixe. Então, vocês têm hoje uma indústria consolidada, né? Então, eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado em 91, no Brasil não tinha produção nenhuma de peixe. Eu fui lá no meio de uma indústria do catfish que produzia, na época, 300 mil toneladas de catfish, que é um bagre, né? O Brasil, acho que se produzisse 10 mil toneladas era muito pouco. E eu, dentro de uma indústria do catfish, foi lá que eu tive o contato para valer mesmo, o que era uma indústria, um sistema de produção. Você andava ali no oeste do Alabama, no Mississippi, você via pátios com aeradores, fábricas de redes, você via realmente a indústria ali presente, frigoríficos, fábricas de ração. Então, foi lá que eu tive realmente a oportunidade de entrar nessa área, e sou muito grato ao professor Lovshin, Len Lovshin, que foi meu orientador, ele já faleceu há 2 anos, foi uma pessoa que me abriu as portas mesmo para o mundo da produção, me deu carta branca para fazer o que eu pudesse fazer dentro lá da estação experimental em Auburn. Então, eu passei 4 anos lá, sem compromisso com outras coisas, a não ser com o estudo e com o dia a dia lá das pesquisas e da produção na fazenda. Eu sempre fui uma pessoa muito focada com produção, já tive fazendas de engorda de peixe, né, em sociedade com outros técnicos, com outras empresas, produção de alevinos. Então, assim, a produção é algo que está no sangue, a gente gosta de estar no dia a dia envolvido. Então, hoje eu tenho clientes no Brasil todo e fora do Brasil, alguns clientes que eu atendo online, nunca tive na propriedade, mas a gente conhece a propriedade deles por vídeo, por imagens, e vai solucionando os problemas à distância, porque a gente acaba tendo uma bagagem já de anos, vendo problemas se repetirem, e acaba ficando, não digo que fácil, mas mais fácil da gente visualizar o que está acontecendo e tentar corrigir o problema, mesmo não estando presente. Então, acho que assim, a aquicultura é uma atividade realmente fascinante. Espero que aí o pessoal do curso, né, tenha um índice de retenção de alunos grandes, que o pessoal consiga se interessar pelo setor, e é um setor de muito potencial no futuro. Eu, quando me formei, minha mãe me questionou se não era melhor eu trabalhar com frango, com galinha, porque ninguém criava peixe. Hoje, você vê que a piscicultura está aí. Então, eu tive a oportunidade de participar desse crescimento da aquicultura no Brasil, desde o início. Então, vários projetos pioneiros, a gente teve a oportunidade de participar deles, e de transmitir informação, né, através de artigos na revista Panorama, através de livros. Hoje eu tenho 14 livros técnicos escritos, né, na área da agricultura, livros sobre transportes de peixe, sobre planejamento de produção, controle financeiro,
qualidade de água, tilápia, patologia, enfim. A gente pôde colocar nessas obras todas um pouco do nosso conhecimento prático e também o que tem de mais assertivo na questão da literatura científica, né? Então, vocês aí, se quiserem conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, vocês podem entrar na revista Panorama da Aquicultura, lá tem todos os artigos que eu publiquei. Aliás, faço um convite para quem não conhece a revista, vocês façam a assinatura da revista online mesmo, vocês vão ter acesso a todo o acervo da revista Panorama da Aquicultura. E quem quiser também, aqui no site da aquaimagem.com.br, vocês vão ter lá todos os PDFs de matérias que eu já publiquei na Panorama da Aquicultura. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Espero que vocês curtam aqui o assunto, né? E eu resolvi trazer um assunto que vai mexer um pouco com a questão de qualidade de água e vários temas. Eu não vou poder me aprofundar muito, mas nós vamos aqui falar um pouco sobre a questão aí, né, da produção segura de peixes em viveiros. Vocês estão vendo aí a apresentação na tela? Tranquilo, né? Estamos vendo, sim. Uhum. Vou passando aqui. Então, eu vou falar um pouco desses tópicos, né? Eu vou passar rápido aqui, porque já vamos falar deles mesmo, mas focar muito a importância da qualidade da ração, na qualidade da água, né? No potencial poluente da ração, e esse fitoplâncton, que tem um impacto muito grande na qualidade da água quando você produz peixes em viveiros e açudes, né? O fitoplâncton é que domina e pressiona a qualidade da água. Nós vamos ver um pouco disso aí. Vamos falar um pouco de aeração, quando que ela é necessária. Vamos falar de taxa de alimentação, a produção de fitoplâncton em função da disponibilidade de nutrientes, a questão de variações no pH e o risco que isso tem com relação à toxidez por amônia nos cultivos intensivos. Falar de biomassa segura e econômica, né? Muitas vezes o pessoal quer tirar o máximo, mas nem sempre o máximo é o econômico. Então, a gente tem que buscar o que a gente chama de biomassa segura. Falar dos fatores que afetam a produtividade na piscicultura. Alguns temas aqui talvez eu não vou abordar tão intensamente, né? Mas vamos para frente aqui. Então, a primeira questão é isso, né? A carga poluente, qualidade da água, ração, vamos falar um pouco sobre isso. Quando a gente diz que produz 1 quilo de peixe usando 1,5 kg de ração, ou seja, uma conversão alimentar de 1,5 kg, a gente tem que se lembrar que a ração ela é seca, né? A ração seca ela tem 90% geralmente de matéria seca, então 1,5 kg a gente tem 1.350 gramas de matéria seca na ração, na forma de ração. E quando a gente produz 1 quilo de peixe, a gente tem que lembrar que o peixe ele é úmido. Então, esse 1 quilo de peixe tem, na realidade, só umas 280 gramas de matéria seca. O peixe, mais de 70% dele, do corpo, é água. Então, olha, eu estou jogando 1.350 gramas de matéria seca via ração e recuperando no peixe somente 280. Então, 1.070 gramas, aqui nesse exemplo, vira resíduo. Para onde vai esse resíduo? Para o ar é que não vai, né? Ele vai para o viveiro, para a água, né? Ele se deposita, às vezes, no fundo do viveiro, ele vai ser trabalhado ali por micro-organismos que vão decompor esse material orgânico e reciclar os nutrientes. Então, boa parte desse resíduo, o que é? As fezes, uma parte dele, né? Às vezes 30%, 40% da matéria seca da ração é perdida com fezes. O muco, que o peixe está o tempo todo produzindo e perdendo o muco. Não só o muco do corpo externo, o muco das brancas, mas também o muco intestinal, que reveste as fezes, né? Amônia, que o peixe excreta via branca, gás carbônico, que ele excreta como um resíduo do metabolismo energético, da respiração dele. Então, desses 1.350 gramas de matéria seca, 1.070 fica como resíduo. Então, isso a gente chama de carga poluente de uma ração. Quanto melhor é a ração, menos carga poluente ela deixa. Então, se eu olhar essas 4 rações aqui, olha, ração A, B, C e D, né? Desculpa que a D ficou A aqui em cima, desculpa que essa outra é só colocar o D nela. Você vê que essas rações aqui, elas têm algumas características de composição. A ração D, olha, ela tem muita farinha de sangue, quase nada de farinha de peixe,
ela tem uma baixa digestibilidade, embora seja uma ração de 28%. Olha a conversão alimentar dela, precisou de 3,7 quilos para fazer 1 quilo de peixe. No outro extremo, nós temos uma ração aqui com mais proteína, 36%, olha, uma ração A mais equilibrada na qualidade dela, com um pouco mais farinha de peixe, equilibrando aqui com a farinha de sangue, né? E você tem uma conversão de 1,2 dessa ração. Aqui você tem até um custo menor, com uma ração mais cara, um custo menor de produção de ração por quilo. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, a ração A, ela deixa uma carga poluente de 810 quilos de matéria seca, fazendo aquela mesma conta da imagem anterior, né? Ela deixa 810 quilos de matéria seca para cada 1.000 quilos de peixe que foi produzido. Ela deixa isso na água. A ração D, ela deixa 278% a mais, quer dizer, quase 3 vezes mais, pouco mais de 3 vezes, quase 4 vezes mais carga poluente que a ração A. Deixa 3.000 quilos. Se fosse 3.200, era 4 vezes praticamente, né? 3.000 quilos de matéria seca por 1.000 quilos de peixe produzido. Então, a qualidade da ração tem um impacto muito grande. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero estressar aqui. Quem trabalha com a piscicultura em viveiros, em açudes, tem que usar ração de alta qualidade. Não é porque o peixe está num açude, comendo, às vezes, uma tilápia, por exemplo, que filtra um alimento natural, que a gente vai negligenciar na questão da ração, porque essa carga poluente ela vai ficando de um cultivo para o outro. Então, fica aquele resíduo. Você vai tendo problema de acúmulo de material orgânico, de sedimentos, né, material orgânico no lodo, no fundo. Então, você tem que realmente primar pela qualidade da ração. Tá? Então, os problemas de origem, os problemas de qualidade de água, eles têm origem, basicamente, no arraçoamento do peixe. Tá? Eu tenho ali uma estocagem de peixe, se eu coloco uma estocagem, eu já estou com uma biomassa excessiva, eu estou jogando uma quantidade grande de ração. Se eu aumento demais a quantidade de alimento e não tenho ferramentas para amenizar o impacto desse alimento na qualidade de água, eu não tenho aerador, não tenho como trocar água, vai chegar um momento que eu vou ter um problema de qualidade de água, que o viveiro, um açude, ele tem uma capacidade de assimilar uma parte dessa carga, né, essa carga poluente deixada pela ração. Então, se eu tiver mais troca de água, se eu tiver aeração, maior potência de aeração, eu posso estocar mais peixes, jogar mais ração e tirar uma produtividade maior. Então, mas os problemas começam de qualidade de água com o aumento na oferta de ração, com os aumentos nas taxas de alimentação. Então, se eu começo a fazer uma taxa de alimentação excessiva, eu começo a ter problema com baixo oxigênio, principalmente à noite, por causa do excesso de fitoplâncton, a água começa a ficar muito verde, tem muitas algas, a alga respira muito mais do que o peixe. Às vezes, para igualar um consumo do fitoplâncton de oxigênio, eu preciso ter uma biomassa quase de 10 quilos por metro quadrado de um peixe como a tilápia, para equiparar ao consumo de oxigênio do plâncton. Então, se eu estou produzindo 50 toneladas de tilápia por hectare, que muitos produtores aí no oeste do Paraná produzem, né? O peixe consome metade do oxigênio do que a alga consome. Então, boa parte da aeração que eu estou usando para suprir o oxigênio retirado pelas algas. Então, esse excesso de ração favorece o desenvolvimento do fitoplâncton, porque vai muito nutriente para a água, e você acaba tendo problema de baixo oxigênio de madrugada, alto níveis de gás carbônico também de madrugada. O gás carbônico é um parâmetro que pouca gente monitora, mas é muito importante monitorar, e a gente controla ele com a correção da alcalinidade, através de calagem, aplicação de calcário, quando a gente começa a ver que os níveis de gás carbônico de manhãzinha estão ficando muito elevados. Né? A amônia, né, começa a se elevar, você começa a ter problema com a amônia, vai ser um problema maior no período da tarde, porque o pH da água, durante o dia, ele vai se elevando com a fotossíntese, e você vai ter mais problema com a amônia à tarde, porque ela é mais tóxica com o pH mais alto na água. E depois também nitrito, que é um próximo fator limitante, tá? Nós vamos falar um pouco mais do oxigênio da amônia, não vou entrar tanto na questão do nitrito. Você vê nessa tabela aqui, de um trabalho feito pelo Boyd,
Eles pegaram vários tanques, alguns tanques não jogaram nada de ração, puseram peixes neles, mas não jogaram nada de ração, 0 quilos de ração. Outros jogaram quase 30 quilos, 28 quilos, aqui em libra, né? Eu fiz a conversão de libras por acre, e com esse valor em quilos por hectare, 28 quilos, 56, 84, 112 quilos. Você vê que aumentando a taxa de alimentação, os níveis de oxigênio pela manhã, o menor valor de oxigênio pela manhã, ele vai caindo. Então, aqui, por exemplo, com 0 de ração, nunca o oxigênio abaixou de 5,1. Nunca foi um problema. Você vê que teve poucas algas, um nível de clorofila A bem baixo, 50 microgramas por litro. Conforme eu vou jogando mais ração, a água vai ficando mais verde, mais clorofila na água, e o oxigênio pela manhã vai caindo. Daí pode chegar momentos, situações que o oxigênio ia ficar próximo de 0. Tá? Então, aqui você já tem que estar ligando o aerador nesse ponto aqui de 100 quilos de ração por hectare. Em algum momento, você vai ter problema com o oxigênio. Tá? Então, aqui mostra bem o impacto da taxa de alimentação. Quanto mais ração eu jogo, pior vai ser o meu oxigênio ao longo do cultivo. O oxigênio, lembrando, é o primeiro fator limitante. Então, como é que eu controlo a questão do oxigênio? A aeração. Tá? Então, se eu estou forçando a minha produção, monitorando o oxigênio, vai ter algum momento que eu vou ter que posicionar aeradores nos tanques, nos açudes, né? Para eu poder não correr o risco de ter um 0 de oxigênio, como iria acontecer aqui nesses experimentos. O oxigênio estava chegando a 0, ia chegar a 0, porque eles fizeram a projeção, e ligaram os aeradores só para não perder os peixes, poder continuar, né, avaliando essas taxas de alimentação com mais tempo. Então, olha, a água vai ficando verde, a gente usa o disco de SEC para monitorar, né? E o que a gente quer com o disco de SEC? A gente quer manter uma água com transparência entre 40 e 70 centímetros, é uma água de baixo risco, né? Bom desempenho dos peixes, boa saúde. Quando eu começo a ficar com água muito verde, 20 a 30 centímetros só de transparência, eu começo a ter problema com baixo oxigênio à noite, problema às vezes com amônia à tarde, o peixe sente toxidez da amônia à tarde, à noite essa toxidez da amônia é aliviada porque o pH da água cai, mas no dia seguinte de manhã o peixe está de novo estressado com oxigênio, à tarde ele começa a sentir a amônia de novo, na madrugada de novo o oxigênio começa a ser um estresse, então o peixe fica repetidamente sendo exposto, né, a esses desafios de qualidade de água, a esse estresse com baixo oxigênio, às vezes alto gás carbônico de madrugada, e níveis subletais de amônia à tarde. Né? Então, quando a água também está com 5 a 20 centímetros de SEC, já é um alto risco. Você pode ter problemas até com mortalidade súbita de fitoplâncton, baixo oxigênio, sem dúvida, a amônia tóxica vai ser um problema, né? Você vai estar, uma água dessa já está provavelmente com um nível mais elevado de amônia, então a gente tem que controlar essa transparência da água, a gente tem que controlar o quê? O fitoplâncton. A gente pode fazer esse controle trocando água, a gente pode fazer esse controle químico usando algicidas para diminuir a população de microalgas. Então, tem várias estratégias que a gente pode usar aí para controlar o fitoplâncton. O fitoplâncton tem um impacto, como eu disse no início, né, da nossa apresentação, tem um impacto muito grande na qualidade da água. Então, essa é uma água que a gente gostaria de ter no nosso viveiro, uma água verdinha, né? Isso aqui é um viveiro de 1 hectare, uma fazenda de produção de tilápia no Nordeste, entrada de água relativamente pequena, perto da área do viveiro. É uma água que basicamente é usada mais para manter um nível, tem uma evaporação muito alta ali no sertão da Paraíba, né? Então, ali você tem, parece que está trocando água, mas não está trocando. Essa água é suficiente para manter o nível no viveiro. E aqui você já tem uma situação de excesso de fitoplâncton, blooms, natas de fitoplâncton na superfície da água e peixe morrendo. Aí o catfish, um bagre lá nos Estados Unidos, criado, né, no sul dos Estados Unidos, morrendo aí por problemas de qualidade de água. Então, aqui é interessante essa tabela. Essa tabela dá para dar um curso de qualidade de água com ela e dá também para dar um curso de economia. Mas olha que é interessante aqui, eles pegaram, avaliaram 3 densidades estocásticas para poder alimentar
3 níveis diferentes de alimentação, sem aerador, tá? Sem aerador, tanques de baixa renovação de água, água praticamente parada, sem aerador, 5 mil, 10 mil, 15 mil peixes por hectare. E eles chegaram a essas taxas de alimentação e mantiveram essas taxas de alimentação, 34, 56, 78 quilos de ração por hectare e dia. São taxas relativamente baixas, né, quando a gente compara hoje o que a gente produz, né, com tilápia, com troca de água, com renovação. Mas lembrando que aqui é sem nenhuma renovação de água, tá? Sem aerador. Olha os níveis médios de oxigênio pela manhã, 4,5. Estou aumentando a ração, porque eu pus mais peixe, tenho que jogar mais ração, né? O oxigênio vai caindo. Isso aqui é média do oxigênio. Então, 2,1 foi uma média. Vai ter tido oxigênio bem abaixo de 2,1 e um pouquinho acima também de 2,1. Então, olha só a sobrevivência. O que aconteceu aqui, olha, esse peixe, numa densidade mais alta, o oxigênio mais baixo, esse peixe sentiu o estresse da qualidade da água e já respondeu com uma sobrevivência mais baixa e também com um crescimento mais lento. Aqui o peixe já estava com 600 gramas e aqui só 390 gramas. Então, quer dizer, o peixe não desempenhou como ele poderia desempenhar, embora é a mesma genética e a mesma ração. Mesma genética e a mesma ração. Então, a produção, olha, aqui foi um pouco mais baixa, quase 3 mil quilos por hectare, porque a densidade de estocagem foi mais baixa. Aqui chegou a 4.100 quilos por hectare e aqui 4.800 quilos por hectare. Agora, olha a conversão alimentar. É a mesma ração, a mesma genética. Como é que uma ração é a mesma ração? Ela dá 1,3 numa situação de baixa densidade e ela dá 2,5 numa situação de alta densidade e qualidade de água ruim. Então, o que aconteceu aqui? A qualidade da água impactou o aproveitamento dessa ração. Né? O peixe estava comendo, mas não estava digerindo bem. O peixe estava estressado com a qualidade da água. Então, se eu seguir aqui essa tabela e fizer agora um comparativo, o que vale a pena produzir? 4.100, 4.860, 2.990 quilos, né? Considerando que esse peixe aqui de 600 e 390 gramas tem o mesmo preço no mercado, se eu olhar aqui os custos de produção de ração, ó, custo de ração por quilo foi muito mais alto, com a conversão alimentar pior, né? O custo total aqui ó, ficou mais alto. Se eu tiver o preço de venda aqui a 4,80, foi um exemplo antigo que eu dei aqui, a 4,80 o quilo, a ração a 1,72, hoje está tudo mais caro, mas você vê que na situação de alta densidade, embora eu produza mais, eu tive prejuízo. Para cada hectare de produção, eu perdi quase R$1.000. E eu tive lucro nas outras situações. Ó. E mesmo com a densidade mais baixa, eu tive o maior lucro acumulado. Então, o que interessa para o produtor não é maior produção, é maior lucro acumulado. É isso que a gente fala de biomassa econômica, não é biomassa máxima, é o que te traz a maior lucratividade. Então, nesse caso aqui, a menor densidade, ou 2.990 quilos de produção, nos deu o maior lucro. Isso pode mudar, dependendo do preço de venda, do custo da ração, pode mudar. Às vezes, se você tem um preço de venda muito alto e um preço de ração muito baixo, você pode ser ineficiente e produzir 4.800 ou 4.100 quilos de peixe, que talvez vai dar certo aqui. Olha, você vê que com 10 mil peixes por hectare, produzindo 4.100 quilos, você também teve um lucro razoável. Se mudasse aqui o preço de venda para R$5, R$6, pode ser que 10 mil peixes por hectare seria mais vantajoso. Então, você vê, quando eu falo que essa tabela dá para dar um curso de qualidade de água e um curso de economia, dá para dar mesmo, né? Mas não é o caso nosso agora, vamos para frente aqui. Então, olha, o oxigênio a gente tem que olhar, é o primeiro fator limitante, né? O ideal é que a gente consiga manter ele acima de 5 miligramas por litro. Entre 3 a 2, o peixe tem uma redução no apetite, uma atividade mais reduzida, o crescimento é mais lento. Entre 2 a 1, o peixe está mouse, pode ter até problema com doenças de baixa
resistência às doenças, o peixe pode praticamente parar de comer, e abaixo de 1, muitas espécies morrem. Tá? A tilápia, o tambaqui, são peixes muito tolerantes ao baixo oxigênio. Não quer dizer que eles gostem de ser submetidos a baixo oxigênio. Até tem trabalhos mostrando que tilápia exposta a um estresse por baixo oxigênio, ela fica muito mais suscetível a uma infecção, por exemplo, por Streptococcus, que é uma bactéria patogênica importante no cultivo da tilápia. Então, é muito importante a gente ficar atento no oxigênio. Aqui o tambaqui, com o beiço de fora, ele projeta esse lábio aí, quando está numa situação de oxigênio muito baixo. Eu digo muito baixo, é quase zero mesmo para ele fazer isso aí. E lembrar que às vezes você está com oxigênio baixo e não é só o oxigênio baixo, o gás carbônico está alto junto. E o gás carbônico tem um efeito antagônico na respiração, ele asfixia o peixe, deixa o peixe com mais dificuldade ainda de assimilar oxigênio, mesmo tendo um nível, às vezes 2 miligramas de oxigênio, que não ia, às vezes, estressar muito o peixe. Se tiver um nível de 20 miligramas de gás carbônico por litro, o peixe vai começar a boquejar, dando sinais de deficiência de oxigênio. Então, sempre que a gente começa a ter problemas com oxigênio, lógico, rapidamente colocar um aerador nos tanques, ou suspender a ração se não tiver aerador, suspender a ração por completo, porque aí você consegue, já no dia seguinte, ter uma resposta do oxigênio não cair tanto, tá? E, às vezes, uma troca de água para diluir o fitoplâncton também é importante. Então, a gente toma algumas medidas aí nessa questão do baixo oxigênio, mas o mais eficiente é contar com a aeração, tá? Para isso. Então, a gente imediatamente já aciona aí um aerador, mas dá uma checada aí como é que estava o oxigênio, o gás carbônico, para ver o que a gente precisa corrigir. Se tiver gás carbônico alto, a gente vai ter que verificar a alcalinidade total da água e corrigir com uma calagem. Então, vamos para frente, anota, né? Faz os registros diários de oxigênio em todos os tanques para você acompanhar a evolução do oxigênio dia após dia, porque o oxigênio não despenca da noite para o dia. Se você estiver acompanhando, você vai ver, olha, meu tanque está caindo, eu estou vendo, ó, preciso botar um aerador ali, preciso botar um aerador, não tem um aerador, segura a ração, diminui a taxa de alimentação, diminui pela metade, se precisar, corta a ração 1 dia, 2, melhor fazer isso do que deixar o peixe sofrer, né? Então, olha, quando é que a gente precisa da aeração? Então, eu vou mostrar para vocês aqui numa consultoria que eu fiz numa fazenda em Rondônia. Eu peguei lá 34 tanques e mostrei, inclusive, para os produtores lá, que na época foram clientes nossos, eles não tinham aeração. Eles tinham tanques com várias estocagens lá de tambaqui, eles forçavam a estocagem, e olha que foi interessante, a gente pegou um dia só, tá? E eu medi pela manhã, medi todos os tanques lá da fazenda, 34 tanques, que é o que tem aqui, ó, cada pontinho verde é um tanque. E eu peguei com eles a melhor estimativa de biomassa que eles tinham para aqueles tanques, com base na última biometria que eles tinham. Então, você vê que, se eu olhar esses pontinhos verdes, olha, aonde está abaixo de 6 toneladas por hectare, ó, quase não tem tanque que deu menos do que 2 miligramas por litro, tem um só. Quando eu vou para cima de 8, 9 toneladas por hectare, olha, vocês vão ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanques, né? Olha, e só 5 que não, mas 8 tanques de 13, que é bastante, estão abaixo de 2. Esse aqui, olha, que estava com quase 15 toneladas de peixe por hectare, estava com meio de oxigênio quando ele mediu nas primeiras horas da manhã. Então, o que eu digo para vocês? Se vocês querem produzir mais do que 8.000 quilos de peixe por hectare, em algum momento vocês vão precisar de aerador. Então, tem que ter aeração nesse momento. Tá? Então, a aeração, se eu vou produzir até umas 6 toneladas, 7, provavelmente eu não vou precisar me preocupar muito com o aerador, né? Às vezes é um probleminha lá, o oxigênio está caindo, eu seguro uma alimentação e boa. Mas se eu quero puxar minha produção, ter produtividade alta, aumentar minha produção, que é o que está acontecendo hoje no oeste do Paraná, o pessoal tem áreas pequenas, limitadas, comprar novas áreas é mais caro, construir tanques também é mais caro, né? O pessoal não tem muita saída a não ser intensificar na estrutura que já existe. Tá? Então, a turma vai o quê? Botar mais aeradores, aumenta a potência de aeração,
Se tiver água, bota mais uma motobomba lá puxando água do rio, passa mais água para produzir mais no mesmo espaço, né? E poder cuidar da qualidade da água dessa forma. Vocês têm alguma questão aí disso tudo que a gente falou? Alguém tem alguma curiosidade? Não está conseguindo se segurar aí a vontade de fazer uma pergunta ou está tudo em ordem? Tem uma pergunta do professor André. Ele perguntou, numa situação emergencial, o que acha da utilização do oxigênio em pó? Olha, é caro, né? Para uma situação de emergência, às vezes está tranquilo, mas é caro de usar, né? E uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, o percarbonato de sódio, ele eleva o pH da água. Então, vocês precisam tomar muito cuidado se não tem problema com amônia na água. Você tem um nível alto de amônia no tanque e você está aplicando esse percarbonato, principalmente durante a noite, que iria baixar o pH por conta, né, da respiração, e você, às vezes, aplicar o percarbonato a ponto de não deixar esse pH abaixar, e o peixe passar também a noite sofrendo com amônia. Mas fique atento nisso aí. Mas é uma situação, às vezes, de emergência. Tem muita gente que usa o percarbonato de sódio, né? Em situações intensivas de bioflocos, por exemplo. Então, tem que ficar muito atento, principalmente no sistema de bioflocos, você está com um nível mais alto de amônia, às vezes seu pH ali está 7, 7,5, você pode ter 30 de amônia, que não é um problema. Mas se você subir o pH para 8, 8,5, com esses 30 de amônia, você já vai matar o peixe. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, você aplica o percarbonato para segurar o oxigênio e você sobe o pH para 8,5, 9, e aí você pode ter um problema com o amônia. Então, fica muito atento na hora que for usar o percarbonato, se for principalmente numa situação intensiva, em sistemas de bioflocos, para essa questão aí dele elevar o pH da água e poder, né, embora ele vai cuidar do oxigênio, ele vai acabar, talvez, causando uma toxidez por amônia nos peixes. Então, essa tabela aqui eu coloquei para vocês, não vou falar muito delas, mas se eu quiser, olha, que nem hoje no Paraná, o pessoal está chegando a 60, 100 toneladas por hectare, nem pus aqui na minha tabela, tá? 120 toneladas por hectare, 12 quilos de peixe por metro quadrado, tem que ter troca de água no final, às vezes de 30%, 40% aqui, olha, nos meses finais, às vezes no último mês, você está trocando quase isso aqui por dia para segurar o fitoplâncton, ou alguma forma de controlar o fitoplâncton, aplicação de peróxido de hidrogênio, por exemplo, sulfato de cobre, diuron, né, que são algicidas que controlam o fitoplâncton. E ter potência de aeração. Para você sustentar a taxa de alimentação que você vai estar jogando aqui por dia, vai chegar a 650, vai chegar momentos aqui que você vai passar de 1.200, 1.400 quilos, mas no finalzinho você está alimentando perto de 1% da biomassa, que é o que os peixes estão ali mais ou menos comendo, porque a qualidade da água já está no limite. Você vai estar jogando na faixa de 650 quilos de ação por hectare. Você precisa ter potência de aeração para segurar isso, e grande parte dessa potência de aeração vai para segurar o oxigênio que as algas estão consumindo, não é nem o peixe. Tá? E aqui, densidades de estocagem. O pessoal pergunta muito, quantos peixes eu estoco por metro quadrado? Vai depender da biomassa segura que eu consigo sustentar. Então, se eu posso segurar uma biomassa mais alta, posso estocar mais peixe, você vê que aumenta aqui, e depende do peso final do peixe. Se eu quero produzir peixes de 600 gramas, eu posso estocar o dobro do que se eu for produzir peixe de 1,2 kg. Então, assim, quando um produtor, alguém me pergunta, um estudante, qual é a densidade de estocagem, eu tenho que perguntar muita coisa para ele. Né? Como é que é o seu sistema? Você tem aeração disponível? Você tem troca de água? A ração sua é de boa qualidade? Qual que é o peso final do peixe que você vai querer produzir? Para você dar uma ideia aqui, olha, talvez você vai conseguir segurar 20 toneladas de 25 toneladas de peixe por hectare, então você vai estocar, para produzir peixes de 1 quilo, você vai estocar mais ou menos 2 peixes e meio por hectare, se não morrer nenhum juvenil, né? Vai dar mais ou menos 25 toneladas por hectare. Às vezes a gente estoca um pouco a mais, né, no início, para compensar alguma predação, alguma perda que vai ter. Mas, geralmente, a gente faz a produção em fase, nós vamos falar um pouco disso aí, para otimizar o uso do espaço. Então, a gente já coloca um peixe
já maior nas fases finais de engorda, que já tem menos risco de predação por aves, por morcego, né, por alguns predadores que a gente vai ter aí no dia a dia das pisciculturas. Então, vou passar aqui para frente, voltando aqui na questão da taxa de alimentação, a ração, fitoplâncton, pH e risco de toxidez por amônia, aquele mesmo experimento que a gente pegou do Boyd, além do oxigênio, que vai diminuindo com o aumento da taxa de alimentação, vai aumentando as concentrações de amônia total. Então, os níveis máximos que eles observaram nesses viveiros, foi chegando a 4,2, 4,5, olha, de amônia total. O problema é que esses viveiros vão ficando mais verdes, com mais algas, e o pH sobe mais, olha, à tarde. Então, você vai ter um nível alto de amônia, 2,6 aqui, ó, com pH 9, já é um nível perto do letal. A tilápia morre com algo, a maioria dos peixes, entre 2 a 4 miligramas por litro, mata metade dos peixes em 96 horas. É a LC 50 para 96 horas para a maioria dos peixes tropicais. Você vê que aqui eu já estou com um nível subletal. O ideal é que a gente não passasse de 0,2 miligramas de amônia na forma tóxica. Então, com pH de 8, você tem 7% da amônia na forma tóxica. Então, aqui, 0,9 vezes 7% vai dar quase 0,003 de amônia tóxica, que é nada. Agora aqui, olha, 1 de amônia tóxica, 15%, dá 0,15, né? Com pH de 8,5, você tem 15% da amônia na forma tóxica. Dá 0,15 de amônia tóxica. Você está chegando perto do nível de atenção. Então, por isso que é importante a gente monitorar a amônia. Eu não preciso monitorar a amônia todos os dias, mas nos tanques que estão com alta taxa de alimentação, né, numa etapa avançada da engorda, uma alta biomassa de peixe, altas taxas de alimentação, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que verificar como é que estão os níveis de amônia. Quem está no sistema de bioflox, checa umas 2 vezes por semana. Pode ocorrer uma mudança muito rápida, mas em viver em açude, você checa toda semana, com taxas altas de alimentação, alta biomassa, você checa a amônia para ver, e checa que horário? À tarde, porque eu preciso pegar o pH elevado, que geralmente vai ser à tarde, e vou checar. Olha, nesses tanques aqui, o pH já está chegando quase 11, ó. 10 a 11, olha, você tem 100% praticamente da amônia tóxica. Então, aqui já está num nível letal. Se o peixe ficar ali 1 dia, 2 dias, vai morrer. É lógico que à noite o pH cai, então o peixe tem um alívio de madrugada com relação à amônia, mas no dia seguinte ele volta a sofrer de novo. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, ó. Aumenta a taxa de alimentação, vou ter problema com o oxigênio, que eu cuido com o aerador, e vou ter problema com a amônia. E como é que eu vou cuidar com a amônia? Trocando água para diluir a amônia, só que às vezes eu não tenho como trocar essa água. É caro, às vezes, trocar essa água, eu tenho que bombear. Ou controlar o fitoplâncton para diminuir essa quantidade de água verde aqui. Olha, eu tenho que cair essa clorofila, então eu tenho que usar um algicida. Então, eu posso usar um peróxido, aplicar aí, o peróxido a gente aplica às vezes 40 até 80 quilos de peróxido por hectare, né? Se vai usar um sulfato de cobre, chega a aplicar 1,2, 1,5 gramas de sulfato de cobre por metro cúbico, né? Então, você vai estar aplicando aí 12 a 15 quilos de sulfato de cobre, geralmente por hectare. Só que tem que tomar cuidado que esses algicidas, eles derrubam a alga e pode haver um período, uns 2, 3 dias depois dessa mortalidade da alga, de oxigênio baixo. Então, tem que ter aerador para fazer esse tipo de manejo, esse tipo de correção, usando um algicida. Tá? Vou passar para frente aqui, olha. Aqui só para mostrar para vocês a elevação do pH. Uma água muito verde, transparência baixa, muita alga, o pH pode variar de 7 e chegar acima de 10 no mesmo dia, tá? por conta da fotossíntese. Tá? Numa água com plâncton moderado, vai ter uma elevação, mas não é tão elevada. E numa água um pouco mais transparente, menos algas, a subida do pH é mais lenta. Então, esse peixe aqui, olha, nessa água muito verde, um pH elevado à tarde, ele pode estar com problema com amônia, né? Se tiver amônia presente na água. Tá? Aqui eu só coloquei essa tabela para mostrar para vocês, olha, a um pH 7, com 0,7% da amônia, está na forma de NH3.
Então, eu posso ter 30 miligramas de amônia para atingir aquele nível de atenção de 0,2. Se eu quiser ser mais seguro na qualidade da água, trabalhar com um nível de atenção um pouco mais baixo de 0,1, eu posso ter 15 de amônia total, num pH 7. Agora, veja que se o meu pH chega a 9 à tarde, olha, com meio de amônia, eu já atingi o nível de 0,2, porque 40% desse meio miligrama, dá 0,2 miligramas por litro, já é o meu nível de atenção. Ou 0,25 de amônia total para dar um nível de atenção, com pH de 9. Então, conforme sobe o pH, eu vou ter um maior percentual de amônia na forma de NH3, que é a forma tóxica, na amônia total. Tá? E aí, risco de toxidez por amônia. Então, a amônia é o segundo fator limitante. Essa é uma imagem, um tanque de catfish nos Estados Unidos, os peixes morreram intoxicados por amônia. Tá? Esse tanque estava com um nível de amônia de 3,6 miligramas por litro e o pH dessa água estava acima de 10. E vários dias seguidos, o peixe sendo exposto a esse problema com pH alto à tarde e amônia presente na água. Tá? Lembrando que lá no Catfish eles trabalham muito sem renovação de água, trabalham geralmente entre 6 a 8 toneladas de peixe por hectare e usam a aeração noturna, só que a aeração não resolve o problema da amônia, né? O único jeito de você, numa situação de emergência, segurar a amônia é abaixar o pH da água. Só que como é que você vai fazer isso num tanque de 2, 4 hectares? Jogando ácido é impraticável. Então, é mais viável, às vezes, você controlar o fitoplâncton. Porque a hora que você aplica um algicida e mata o fitoplâncton no dia seguinte, o pH da água vai automaticamente cair, porque não vai ter mais fotossíntese, como estava tendo nos dias anteriores com aquela biomassa de fitoplâncton. Então, você mata uma boa parte do fitoplâncton, das algas, o pH vai cair e vai cair num nível em que a amônia já não é tão tóxica. E depois você vai controlando isso, taxa de alimentação, segura o aerador para não ter problema com oxigênio, com as algas que você matou, e depois o fitoplâncton vai retomar. Tá? Ele vai retomar e logo ele pode se restabelecer também, depois de 4, 5 semanas, ele pode vir novamente com força. Tá? E retomar e recuperar aí o seu espaço no viveiro e no açude. Tá? Então, quando a gente já falou um pouco dessa questão de biomassa segura e econômica, né? Então, máximo produção não quer dizer que é mais econômico. Então, o que é a biomassa econômica? É uma biomassa que é segura, é o que eu consigo manter sem deteriorar a qualidade da água, num ponto que eu possa prejudicar o desempenho do peixe. Então, aqui mais uma tabela para vocês usarem como referência, embora eu já tinha colocado aquela outra anteriormente, vou pular aqui rapidinho, tá? Mas aqui esse gráfico mostra bem, olha, vai ter um momento aqui, olha, começa um cultivo, por exemplo, começa esse cultivo aqui, um exemplo, né? Um cultivo aqui, um tambaqui, começou com mais ou menos 1.472 quilos por hectare, vai passando 30, 60, 90, 120, a gente vai fazendo biometria e vai vendo que a biomassa está aumentando. A taxa de alimentação vai acompanhando isso. Vai aumentando a biomassa, chegou 10 toneladas, 12, 13, 14, chegou quase 17 toneladas aqui, ó, no final. Só que a gente colocando os dados econômicos, olha, você tem o máximo lucro acumulado num ponto de biomassa que foi aqui, olha, atingido perto de uns 180 dias, 12.400 quilos. A partir daqui, você começa a diminuir, a comer o seu lucro que você acumulou. Não que você não vai ter lucro, ó, mas vai chegar um momento que você pode começar a ter prejuízo. Ó. Menos 2.000 por hectare, menos 6.000, menos 9.000, porque esse peixe está crescendo muito lentamente. O que eu estou gastando para manter esse peixe na água é mais do que ele está me retornando. Então, eu estou comendo o meu lucro acumulado. Isso tudo vai depender muito de preço de mercado. Então, isso é uma análise que, se a gente tem essa curva de crescimento, a gente pode fazer essa análise, né, para vários cultivos e simulando diferentes preços de mercado. Se o preço de mercado está alto e o custo da ração está baixo, eu posso ser mais ineficiente em termos de conversão alimentar, que ainda está dando lucro, que ainda meu lucro está subindo. Mas aqui que é muito importante vocês verem, que eu tenho um ponto de biomassa em que eu tenho um máximo lucro acumulado. A partir desse ponto, eu começo a
perder, consumir o meu lucro que eu acumulei até esse momento. Tá? Isso aqui é um conceito de economia chamado de produtividade marginal. Tá? E a gente aplica muito isso na parte da agricultura. Eu tenho um livro só sobre planejamento da produção de peixes, que fala muito disso, produção em fases, conceito de biomassa segura, biomassa capacidade de suporte, que seria aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, tá passando um mês, quase não aumenta mais a biomassa, eu estou atingindo o que a gente chama de capacidade de suporte do viveiro. O peixe está sem apetite, não está nem comendo, o que está sendo aproveitado ali de ração é mais para manter a biomassa ali, a manutenção do peixe. Então, aqui eu já estou me aproximando, talvez 17 toneladas por hectare, 17,5, 18, tenha sido o limite desse meu ambiente de cultivo, desse meu açude, desse meu viveiro. Então, esse é um conceito que eu queria passar para vocês, tá? Eu já escrevi algumas matérias sobre isso também. Isso aqui é interessante, foram trabalhos que eu fiz com fazendas de tambaqui, de Tambatinga, né, no Mato Grosso, em que a gente foi diminuindo a densidade. O pessoal trabalhava com 8.000, 9.000 peixes por hectare, e a gente falou, vamos trabalhar, o preço do peixe estava baixo, né? Estava com margens pequenas, vamos diminuir a densidade. E fizemos testes com biomassa mais baixa, com densidade mais baixa, né? Olha, e com ração também. Começamos a usar a ração com 32, que a turma só usava 28. E você vê que, olha, com a ração de 32, olha, os dias de cultivo, eles, né, tempo de cultivo reduziu, olha. Aqui, ó, de 28, você precisava de quase 15 meses. Você foi para 13 meses, 2 meses a menos. E o peixe atingiu um peso final, olha, maior, 2,28 contra 1,93. Conversão alimentar, olha, é menor com a ração de 32, mais econômica. Então, a gente fez tudo isso e aplicou aquele conceito de biomassa econômica e vendo lucro, olha. Esses cultivos aqui com biomassa com estocagem mais alta, o dobro, né, 8.000, 9.000 peixes, eles davam prejuízo. Ó. Cada mês perdia R$200 por hectare mês de prejuízo. Aqui deu R$90, e aqui dava lucro. Olha, cada mês de cultivo dava 682 meses acumulados. Se você multiplicar esse 13 meses vezes R$682, você vai ter o lucro que deu acumulado nesse cultivo. Né, dos 13 meses. Você vê que aqui, olha, você teve com a densidade baixa, deu lucro. Com a densidade alta, não estava dando. Você estava realmente fazendo o peixe crescer lentamente. Você vê que aqui, olha, está demorando 19 meses, 18 meses, ó, quando você poderia tirar esse peixe com 13 meses, um peixe na faixa de 2 quilos, né, que era o padrão de mercado deles, com 13 a 15 meses, ao invés de 18, 19 meses. Então, isso aqui é o conceito de biomassa econômica, né? E também, obviamente, trabalhando com biomassa segura, você está com uma densidade mais baixa, você tem menos problemas, às vezes, com oxigênio, você não tem aerador, né? Então, como é que eu faço para maximizar a produção dentro de limites seguros, né? E minimizar meus custos? Eu usar a ração de alta qualidade, monitorar e corrigir qualidade de água, sempre que eu tiver alguns desvios, então tem que estar monitorando no dia a dia o oxigênio. Quando a biomassa começa a ficar mais elevada, cada semana eu começo a checar a amônia, checo o nitrito também, né? Amônia, pH, vou vendo isso daí, vou controlando. Precisa corrigir a alcalinidade, eu corrijo. Se o gás carbônico está alto de manhã, eu estou checando também, corrijo a alcalinidade se precisar. Monitorar e corrigir a qualidade da água. Produzir em fases, tá? Isso é importante para você usar melhor o espaço e reduzir o tempo das fases finais e reduzir predação também. A estocagem adequada de peixe em cada fase de produção, nunca estocar demasiado os viveiros. Sempre manter um estoque de juvenis na propriedade, isso é um ponto importante. Muita gente esvazia um tanque, botou o peixe para o frigorífico e não tem juvenis para estocar o tanque de novo. E fica perdendo tempo ali, perde um mês e pouco, sem poder estocar. Então, você tem que ter um estoque de juvenis. Tem época do ano, você não tem reprodução de tilápias, você não vai ter uma reprodução de tambaqui, você vai ter que ter o seu estoque de alevinos, comprar mais na época de produção, de boa oferta, e formar juvenis e segurar esse seu estoque de juvenis
para usar numa etapa ali seguinte da produção. Tá? Então, isso é muito importante, é um detalhe de planejamento de produção nas fazendas. Então, eu vejo, às vezes, muitas fazendas onde eu visito, com tanques vazios, você começa a ver tanques vazios demais, algum problema tem. Ou é um problema de planejamento, não tem juvenil para estocar, né? Ou está ruim em vendas e o pessoal não está estocando, está com preço ruim e o pessoal está segurando, não está mais povoando, esperando para ver o que vai acontecer no mercado. Então, as colheitas têm que ser rápidas, né? As vendas rápidas, o peixe ficou pronto, tem que ir embora para o frigorífico. Eu posso fazer também, usar estratégias de colheitas parciais para estender a minha capacidade de produção nos tanques, tá? É uma estratégia, talvez eu não vou entrar em muito detalhe com isso aqui, a gente às vezes toca uma densidade mais alta e faz colheitas de peixes um pouco mais jovens. Então, vamos, tampa aqui, às vezes você tem mercado para peixe de 1,5 kg e tem mercados de peixe de 3 kg. Então, você estoca numa densidade alta para atingir 1,5 kg, né, de peso final, e no meio do caminho, quando atinge 1,5 kg, você vai lá e despesca metade, e tira essa metade e deixa a outra metade dos peixes crescerem até 3 kg. Então, é uma estratégia, né? Ou você também pode fazer colheita parcial e reestocagem de juvenis. Isso é o catfish, o pessoal do catfish dos Estados Unidos faz muito. Faz colheita múltipla e estocagens múltiplas. Otimizar a conversão alimentar, isso é um ponto importante do manejo da alimentação, tá? E tentar diluir custo fixo, que são os custos de gerenciamento, administração, manutenção da propriedade, custos que você vai ter independente do tamanho da produção. Então, é melhor que você tenha uma produção alta, usar bem a capacidade de produção da sua estrutura, produzir o máximo por ano para diluir os custos fixos. Então, a nutrição é muito importante, não só no desempenho, mas na saúde, tá? Vários pontos é importante. Nutrição também é importante na qualidade e no rendimento da carne, e é fundamental para reduzir o impacto, né, na qualidade da água, uma ração de alta qualidade, como a gente já falou aqui. É difícil, olhando a ração, a gente saber o que vai acontecer, né, se ela é boa, se ela é ruim. Às vezes a gente vê pela cor, né, tem uma ideia que tipo de ingrediente está aí, mas é difícil saber. Quem vai dar o resultado é o peixe, então a gente tem que estar monitorando o resultado. É o peixe que vai mostrar se essa ração te deu um bom desempenho. Mas, como eu falei também, se você descuidar da qualidade da água, você às vezes pode estar penalizando uma boa ração, porque você está com um manejo ruim de qualidade de água, e a melhor ração do mundo vai ter um desempenho ruim num ambiente de qualidade de água, né, deteriorado. Então, os fatores que afetam o consumo e o aproveitamento da ração, tá? Então, o consumo de ração não é só a temperatura ou o tamanho do peixe, que a gente vê às vezes nas tabelas de alimentação. As tabelas dão uma ideia, mas o peixe às vezes pode estar com uma temperatura ótima da água, pode estar num tamanho certo ali e não vai comer nada de ração, porque às vezes está com problema de oxigênio, ou está com um problema com amônia, pH alto. Tem peixes, por exemplo, que não gostam de se alimentar no período da tarde, porque o pH está muito alto, eles procuram nem subir para a superfície para se alimentar, onde a água está com pH mais elevado, a água de superfície. Então, tem vários fatores. O peixe está com parasita, está com alguma doença, não come mesmo. Tá? Então, a temperatura da água é um fator, o tamanho dos peixes é um outro fator. Peixe pequeno, geralmente, 1 quilo de peixe pequeno come, às vezes, 10 vezes mais do que um peixe de 1 quilo grande. Então, o peixe pequeno tem... 1 tonelada de peixe pequeno tem um impacto muito maior na qualidade da água do que 1 tonelada de peixe grande, que vai consumir muito mais ração no mesmo ambiente ali. Qualidade da água é um fator que afeta muito o consumo e o aproveitamento da ração, como a gente viu lá naquela tabela lá atrás, os resultados ruins, né, com a qualidade de água ruim. Condição de saúde do peixe, a presença de alimentos naturais, alguns peixes como a tilápia filtram plâncton, isso aí pode ajudar um pouco a complementar a nutrição. Palatabilidade, sabor da ração, então vários fatores. Então não dá para a gente, tamanho de pele, esse é um outro ponto importante, tá? Estado fisiológico do animal, enfim, não dá para a gente se basear numa tabela. Então, como a ração flutua, a gente seguia pelo consumo do peixe. A gente vê a resposta alimentar, vê o que os peixes estão comendo. Então, se eles conseguirem consumir ali entre 10 e 15 minutos toda a ração fornecida, está de bom tamanho. Se eles comeram tudo em menos de 5 minutos, sinal de que eu estou devendo ração para eles, poderia alimentar mais. Se depois de 20 minutos ainda tem ração na água, e o peixe não comeu, sinal de que jogou ração demais. A gente usa muito isso na prática, né? Esse visual, essa regra dos 10 aí a
a 15 minutos de consumo de ração. Aqui tem algumas tabelas, né, umas sequências de alimentação, um programa, a gente chama de um programa alimentar. Peixe pequeno come ração com níveis mais concentrados de proteína e alto nível de consumo. A gente começa a alimentar uma larva de tilápia com 30% da biomassa na fase de reversão. Vai caindo para 20%. Quando termina a reversão, aqui 1 grama, está comendo 12%, 10%, aí vai indo, seguindo, juvenil, comendo 5%, 8%, 5%, 4%. Depois, chegando o adulto, já um peixe já maior, já perto do ponto de frigorífico, está comendo entre 2% a 1%. E vai aumentando o tamanho de pellets, diminuindo um pouco a proteína, mas nunca cair de 32%, tá? Peixe não é um animal feito para comer ração de baixa proteína. O peixe precisa da ração, não que ele seja mais exigente em proteína, mas a ração com mais proteína, ela tem menos energia. O peixe não precisa de energia na ração, porque o peixe não aquece o corpo dele. Então, o único jeito de fazer uma ração bem balanceada em energia e proteína é subir a proteína na ração. Então, por isso que o peixe responde bem a rações com 36%, 32% de proteína. Hoje eu tenho vários clientes em tanque e rede engordando peixe com rações de 35%, 36% até o final. Tá? E tamanho de pellet é importante também. Aqui um outro plano de alimentação para o tambaqui, por exemplo. Nós vamos para lá. Esse é um conceito que eu gosto que vocês tenham bem em mente. Quanto mais o peixe come, se eu forço a alimentação, mais rápido ele cresce. Só que ele gasta mais ração. Tá? Esse barrigudinho aqui, olha, ele cresceu 1,3 kg, cresceu 300 gramas a mais que esse aqui. Só que para isso ele gastou 3 kg de ração. E esse aqui, ó, cresceu 1 kg, 300 gramas a menos, mas ele comeu 1,7 kg de ração. Então, você otimiza a conversão alimentar quando você alimenta o peixe de uma forma um pouco mais restrita. Não deixa ele comer tudo o que ele quer comer, não deixa ele comer na saciedade. Então, a regra é essa, ó, até 150, 200 gramas, tanque rede, tanque de terra, você alimenta para valer. Tudo que o peixe quiser comer, 4 refeições por dia, por exemplo, né? Até o peixe parar de comer em cada refeição. Mas quando passa de 200 gramas até 1 quilo, é onde você vai usar o grosso da ração no cultivo. Então, aí agora é como uma viagem de carro. Eu posso chegar antes daí de Palotina em Curitiba, se eu sentar o pé no acelerador, mas vou gastar muito mais combustível, vai ficar cara essa minha viagem, sem contar as multas que eu vou tomar no caminho. Então, aqui o que eu tenho que fazer quando o peixe passa de 200 gramas? Desacelerar, restringir, alimentar ele perto de 70% a 80% do que ele gostaria de comer. Como é que eu posso fazer isso no dia a dia, no campo? Posso ir lá alimentar 1, 2 dias, tudo que ele quiser comer em 2 a 3 refeições, aí eu marco, olha, esse peixe está comendo aí perto de uns 100 quilos, esse tanque, estou comendo à vontade, vou começar a jogar 80 quilos nos dias seguintes. E vou fazendo isso. Ou eu percebo também na atividade do peixe. A hora que o peixe está diminuindo um pouco a atividade na hora da alimentação, eu paro de dar comida. Não fico forçando. Deixa ele acabar com tudo, ele querendo um pouco mais, fala, ei, vai jogar mais? Não vai? Não, não vai jogar não. Fica aí o que vocês comeram, já deu. Deixa ele querendo um pouco mais. Então, o tratador que é perspicaz e tem uma atenção ali no comportamento do peixe, ele consegue ver isso facilmente. A hora que você chega para alimentar um viveiro, o peixe está amontoando um em cima do outro, pulando, saindo fora da água. Depois vai diminuindo um pouco a atividade para o meio da alimentação, depois vai ficando cada vez mais lento. Eu tenho que parar por ali, um pouco antes do peixe parar mesmo de comer, né? Deixar ele com fome, deixar ele querendo mais. Essa tabela aqui é muito importante também. Ó. Você vê que para produzir uma tilápia de 1 quilo, o tamanho de pellet ideal para uma tilápia de 1 quilo ó, é 5, 6 milímetros. A gente coloca um ovo cozido na boca, mas você não engole um ovo cozido, você não consegue engolir. A tilápia coloca um pellet de 8, 10 milímetros na boca, uma tilápia de 1 quilo, mas não consegue engolir esse pellet. E ela teria que ter dente, não tem dente para triturar. A gente tritura, né? Põe um ovo cozido na boca, a gente mastiga e come. Mas um peixe aqui não tem como fazer isso. Então, aqui tem como triturar, ele tritura, só que aí ele começa a perder fragmentos de ração que acaba escapando pelo opérculo, é um desperdício. Tá? Então, tilápia, lembre bem disso, tá? Até 1 quilo, 5, 6 milímetros é pellet ideal. Tá? Tem trabalho mostrando isso daí, tá?
com tilápia. O tamanho de pellet interfere no crescimento e na conversão alimentar. E isso é um ponto importante. Se o peixe não consegue engolir rápido a ração, ele tem que segurar a ração dentro da boca e fica esperando ela amolecer e vai raspando ela, né? Aos poucos ali, tem uns dentinhos ali, né, perto do lábio, dentes labiais, né? A tilápia tem ali. Então fica ali movimentando. Mas olha só, em 20 minutos na água, você perde mais da metade de vitamina C, 90% aqui, ó, ou mais da vitamina B2, essas vitaminas são hidrossolúveis, você perde. Então, na realidade, a hora que o peixe vai comer, essa ração já estava lavada. Tinha que ser realmente, ele tinha que engolir essa ração rápido, o peixe pegar e engolir, que nem cachorro. Se dá comida do cachorro, já engole na hora. Rápido, né? Então, o peixe tem que comer rápido. O pellet grande, ele tem essa dificuldade aí de engolir. Então, tem que ajustar isso aí. E a regra dos 10 a 15 minutos aí, da alimentação. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês de outros parâmetros de qualidade de água, não vai dar para a gente discutir tudo isso, mas a alcalinidade e dureza a gente corrige com a questão da calagem, né? Ou com cal hidratada, calcário, mas geralmente cal hidratado, se a gente quiser ter uma alcalinidade acima de 60, que é o que a gente precisa nesses tanques intensivos que vocês veem hoje aí no oeste do Paraná, com alta densidade de peixe e muita alga. Tá? Você precisa ter uma alcalinidade alta, porque a alcalinidade fornece gás carbônico para a alga se manter. Se você não tiver essa alcalinidade boa, a alga começa a ter morte súbita. Ela forma, dá um bloom e acaba morrendo. Aí não se estabelece. A alga ela tem a sua importância no viveiro, ela tira amônia. Quando começa a aparecer amônia na água, é porque está gerando mais amônia do que a alga está conseguindo tirar. Então, a taxa de alimentação está excessiva, nem a alga está dando conta de tirar a amônia, mas a alga é muito importante, as microalgas, para a remoção da amônia da água. Mas, enfim, esses são alguns parâmetros, níveis ideais e níveis de atenção. Aí a gente já discutiu um pouco aqui o que fazer, né, com isso aí. Eu falei da produção em fase, mas eu vou passar isso aqui, depois vocês vão olhar com calma esse PDF que eu vou passar para vocês, tá? Mas é interessante aqui, ó, se a gente faz uma fase única de 10 gramas a 2 quilos, eu preciso ter, olha, como está fazendo aqui, olha, eu produzo numa área de 5 hectares de viveiro só 34 toneladas. Se eu pego essa mesma fazenda, falo, vamos mudar a estratégia de produção, não precisa pôr aerador, não precisa fazer nada, só vamos mudar a estratégia, vamos fazer mais 2 fases, olha. Vamos fazer uma fase comprando olivino pequeno até 10 gramas, depois de 10 gramas a 350 gramas, esse juvenil vai para engorda, para 2 quilos. Só fazendo isso, eu aumento em 44% a produção nessa mesma área, sem ter colocado aerador, sem ter aumentado troca de água, nada, só trabalhando em fase, porque eu ocupo melhor o espaço. Então, a minha área vai produzir mais, né, ao longo do ano, ela vai produzir mais toneladas de peixe, né, durante um ano. Então, 44% a mais. Então, é algo que, às vezes, um engenheiro de agricultura, alguém que tem um pouco de experiência, chega numa fazenda, vê que não tem essas fases de produção, implementa esse sistema de fase, de etapa, até tem que dar um trabalhinho, porque você tem que transferir peixe, você tem que ter algum equipamento ali, ó, uma carreta, tanque de transporte, às vezes você tem que classificar um alevino, olha aqui, tanques de classificação de alevinos, aqui é para sistemas em tanque e rede, a gente traz os juvenis aqui dentro, e passa grades, classifica, águas salinizadas, vê que tem sacos de sal aí na beira do tanque de classificação, tá? Aqui também um tanque de classificação de 3 metros, maior, pessoal passando aqui essas grades, do lado ali, no fundo, os tanques redes, onde eles iam já separar os juvenis, também com sal, ó, todo esse manejo é feito usando sal na água, para não ter problema de dar uma infecção bacteriana, uma colunariose, por exemplo, ou fungo, se for um manejo num período de baixa temperatura, né? Aqui o pessoal usando outro tipo de classificadores, olha, classificadores um dentro do outro, são cestos, né, feitos com tela, estrutura metálica, o pessoal repondo o peixe, tudo dentro do cesto do meio, que é o cesto maior, e classifica aí esses juvenis. Então, se eu for fazer produção em fase, eu tenho que ter algum manejo, né, para isso aí. Aqueles sistemas de múltiplas colheitas que eu falei, ó, a gente estoca às vezes uma densidade alta, biomassa segura é 6 mil peixes. Então, se eu fosse produzir peixe de 2,4 kg, eu ia ter que estocar aqui menos de 3 mil peixes por hectare para isso. Mas eu já estoco 10 mil peixes. Tiro
metade dos peixes, quando eles atingem, minha biomassa aqui é para 6 mil quilos por hectare. Quando chegar, eu estoquei 10 mil, chegar a 600 gramas, eu atingi a biomassa segura. Com 10 mil peixes, tiro metade, 5 mil. Tirei o quê? Tirei 3 mil quilos. Aí, quando chegar de novo, ficou metade dos peixes, 5 mil. Chegou a 1,2 kg, eu estou de novo atingindo a minha biomassa de 6 mil quilos. Vou tirar metade do que ficou. Então, tinha sobrado 5 mil, tiro 2.500, tirei metade. Tirei 3 mil quilos. Aí, no final, eu vou tirar um peixe de 2,4 kg, vou tirar mais 2.500, mais 6 mil quilos. No final, eu tirei 6 mil quilos, mas tirei 6 mil quilos antes. Então, eu não ia tirar só 6 mil quilos no cultivo, tirei 12 mil fazendo esse manejo. Se eu tiver, obviamente, mercado para esses peixes de vários tamanhos. Em alguns lugares o pessoal tem mercados para peixes de vários tamanhos, então eu posso fazer isso. Estoco uma densidade alta, 10 mil peixes por hectare, né? Quando chegar já aqui já estou colocando peixes de 300 gramas, ó, já começa com uma biomassa de 3 mil quilos. Tá? Então, estou tirando aqui 3 mil, 3 mil, 3 mil, 6 mil, tirei 12 mil, menos os 3 mil quilos que eu tirei, eu, na realidade, produzi 9 mil quilos, aonde eu ia produzir só 6 mil quilos. Né? Ia produzir 3 mil quilos, porque eu já tinha estocado 3 mil antes. Então, eu posso usar essas estratégias aí de despescas parciais. Mas é isso, eu vou passar aqui, acho que, olha, aqui só para vocês terem uma ideia, né? O Catfish, o pessoal faz muito bem isso, eles trabalham sempre dentro de uma faixa de biomassa segura, despesca parcial, cai a biomassa, repõe juvenil, passa mais um tempo, a biomassa sobe, faz despesca, repõe com o juvenil o que tirou, faz de novo, e esses tanques ficam anos em produção sem esvaziar. Ficam 6, 7, 8 anos sem esvaziar. Como é que eles fazem essas despescas seletivas? Vai ter peixe pequeno no meio. Eles usam essas redes, que é uma rede que tem um carro vivo, engata no saco da rede, engata essa rede aqui, olha. É uma rede seletiva, o peixe pequeno passa por ela. E aí, no final, você tem o peixe grande aqui para despesca. O pessoal está tirando já o peixe que vai para o frigorífico. Então, é isso. Então, para finalizar, a atividade hoje ela é competitiva. Você tem produtores aí competindo entre si, do sul ao nordeste, produtores de tilápia no nordeste compete com produtores que estão no sudeste, no sul. Então, muito peixe aqui do Paraná, de São Paulo, de Minas, sobe para ser vendido no nordeste. Então, você tem que ser competitivo. Então, é planejar bem o seu cultivo, organizar a sua fazenda, a equipe, a infraestrutura, o equipamento, as atividades, né, os controles, fazer esse controle, essa gestão de tudo que você tem na fazenda, principalmente questão de custos, e estar sempre com esse foco em lucratividade, não em maximizar a produção. Reduzir desperdícios, né, na propriedade, tiver olhar numa propriedade, você vê muito desperdício de tempo, de insumo, de pessoal, peixe morrendo, é ração sobrando, é gente fazendo um trabalho com equipamento ruim e gasta o dobro, o triplo de tempo. Né? Então, enfim, a gente tem que olhar isso daí no dia a dia e tentar corrigir o que está errado, o que tem sentido a gente corrigir e ganhar com isso. Onde vai dar o melhor ganho com as suas ações. E uma busca contínua de melhorar os processos, porque a gente sempre está evoluindo, nunca a gente está num processo que é definitivo, sempre tem espaço para melhorar o que a gente faz, tá? Sempre buscar eficiência, melhoria e eficiência nos processos, nas operações. E, obviamente, foco na qualidade dos produtos, porque eu tenho que produzir com qualidade para entregar para um frigorífico, não posso entregar um peixe com gosto de barro, com flavor, um peixe que vai dar um rendimento baixo de filé. Então, quem é o meu cliente? É o frigorífico? É o consumidor final? Qual é a expectativa dele? Eu tenho que superar essa expectativa, com qualidade no meu produto, do meu trabalho. E maximizar lucro, né? Maximizar a lucratividade. Esse é o foco. Então, eu queria agradecer vocês, aí, desculpa, acho que eu passei um pouco aí do meu tempo, convidar vocês aí para entrar no nosso site, meu e-mail está aqui, a Acuimagem é uma empresa que tem 25 anos na área de projetos, de serviços, de suporte técnico, né, de consultoria, treinamento na área de piscicultura. Graças a Deus, nós desde 94 estamos sempre bem, né, participamos de vários projetos importantes no Brasil, tudo, e a empresa continua firme aí.
Então, eu espero que ela complete mais alguns 25 anos aí com outros seguidores vindos aí, né? Outros colaboradores vindo para contribuir. Eu talvez não vou conseguir ver os 50 anos lá com imagem. Mas vamos para lá, gente. Qualquer dúvida, aqui as publicações, algumas que a gente tem, vocês podem adquirir pela Aquasupre. Eu estou à disposição se a gente tiver espaço aí para mais algumas perguntas. Não sei como é que nós estamos de tempo. Tem uma pergunta ali no chat. Vamos lá. Como vocês realizam vazios sanitários nesse tipo de tanque escavado de hectares? Sempre repondo com juvenis quando há descontrole da qualidade de água e presença de patógenos? Aqui em Minas, o tanque escavado é menor e a despesca é do tanque completo, e vazio sanitário depois da despesca. Por isso a pergunta. Às vezes você pode, depois tem todo um manejo de solo, de fundo que você pode fazer, não só durante a produção, né? Manter circulação de água no viveiro para você ter sempre um fundo anaeróbico, para não acumular muita matéria orgânica durante o cultivo, e depois que você esvaziou também o viveiro, você pode fazer um manejo desse solo. O ideal é que nos primeiros 3 dias que você esvaziou o tanque, seu solo ainda está úmido, você não aplique nada nele. Não jogue cal, tem muita gente que vai aplicar cal virgem, cal hidratada. Você, nesse período que o solo está úmido, você ainda tem muita atividade de bactéria que está decompondo ainda matéria orgânica que sobrou do cultivo anterior. E ali a bactéria está com uma vantagem, porque ela está em contato com o ar, então ela tem muito oxigênio, então a decomposição da matéria orgânica ali é rápida. Mas se pegar muitos dias de sol, o tanque vai secar o fundo do viveiro, fica seco por completo, aí com menos atividade de água, a bactéria já não tem tanta importância mais. Aí você pode, se você quiser, você pode aplicar uma cal no fundo do viveiro, mas só o sol mesmo, ultravioleta forte, se o seu viveiro drena bem, você já consegue ter uma asepsia boa. Você nunca, obviamente, vai conseguir esterilizar um viveiro. Então, é uma ilusão achar que você vai esvaziar um viveiro, mesmo jogando cal hidratada, você vai eliminar tudo que é bactéria dali. Porque você tem embaixo do solo, você vai ter bactéria protegida ali, né, no sedimento. Mas é uma boa prática você deixar esses 3 dias depois que drenou, ali ainda está úmido, sem aplicar nada para as bactérias trabalharem, tá? E depois você terminou aí, secou o seu tanque, se drenou bem, se você quiser aplicar uma cal, aplica geralmente onde sobrou talvez alguma poça d'água, um local que, às vezes você quer matar também algum peixe que sobrou de um cultivo do outro, se for tilápia, teve reprodução, vai ter larva, vai ter alevino, você vai querer fazer isso daí. Depois o preparo do solo para o ciclo seguinte, né? Às vezes você pode entrar com uma grade, fazer uma gradagem no fundo do tanque, revirar aquele solo, que está uma camada, às vezes, uns 15, 20 centímetros para baixo, mexer um pouco naquilo ali, e aí sim aplicar um calcário ou uma cal, para depois que você encher, você ter uma recuperação desse solo melhor, uma alcalinidade melhor ali embaixo. A bactéria precisa de bicarbonato para trabalhar, um pH um pouco mais perto do neutro, 7, 7,5 ali no solo do fundo, ajuda a decompor matéria orgânica também. Tá? Mas em termos de patógenos em si, você vai estar com os patógenos do seu sistema. Você não vai eliminá-los de vez em tanque, em viveiro, em açude, mas é sempre bom essa asepsia. E lembrando que você traz também os alevinos, muitas bactérias patogênicas da tilápia, elas habitam o trato digestivo. Então, a hora que você transfere um juvenil para esse tanque novamente de engorda, você vai estar com as bactérias ali. Então, o importante é não dar um gatilho que favoreça o patógeno a se manifestar, não ter problemas de qualidade de água, que vai favorecer uma infecção por uma Edwardiella, um Streptococcus ou um Lactococcus, que possa vir e causar alguma mortalidade dentro do seu cultivo. Boa. Ok. Mais alguma pergunta? Seria isso? Então, muito obrigada. Eu vou passar para vocês o PDF, então, depois vocês encaminham para o pessoal, não sei se o pessoal deixa aí o e-mail, né, para vocês poderem encaminhar. Sim. Depois você encaminha para quem participou. Ok, bom, então, muito obrigada, Fernando. Eu tenho aproveitado, foi um prazer estar aqui com vocês e boa segunda palestra aí, na sequência. Muito obrigada pela... Para vocês. Até mais, André. Valeu.
Obrigado, doutor Fernando. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada.